Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Como vai vocês? Chegamos, demoramos, mas chegamos. Chegar com a entrada triunfal nessa nossa última aula da disciplina de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação. Como vai vocês, meus queridos? Sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina. Tudo certo com vocês? Como que está sendo a semana? Como que foi a semana? A rotina de estudos? Como que está a entrega das atividades, né? Eu já vou aproveitar aqui, antes de eu colocar a professora para a nossa conversa de sempre, para o nosso debate, eu gostaria de fazer alguns apontamentos aqui para vocês. E eu tenho até mesmo hoje um videozinho especial para vocês, para mostrar vantagens para você, né? Porque esse curso aqui não é só vantagens do conhecimento, a gente tem outras vantagens para vocês, porque como a gente fala, esse curso é para vocês, esse ambiente universitário é para vocês. Então, deixa eu começar brevemente com os nossos recados aqui. Sejam bem-vindos, pessoal da filosofia, da sociologia. Vamos chegar mais, vamos pegar nossa cadeira, nosso livro aqui, sentar e partir para as nossas reflexões filosóficas e sociológicas, né? Mas antes disso, gostaria de lembrá-los sobre a entrega das atividades, pessoal. Atente-se ao prazo das entregas das atividades. Fiquem de olho lá no seu estúdio, lá que mostra já o prazo que é para entregar. Então, fiquem sempre atentos, não deixem, não percam as oportunidades, pois as atividades são essenciais para a formação de vocês e para a constituição da nota. Vocês precisam delas, digamos assim. Então, corram atrás, bora lá fazer as atividades, tudo certinho, atente-se aos prazos, realize o seu mapa também, pessoal, um mapa que está muito interessante, com uma profundidade ali do conteúdo, onde você vai conseguir ir bem. Eu tenho certeza que vocês vão ver, vocês são excelentes alunos e vocês sabem que eu não digo isso apenas da boca para fora. Antes de iniciarmos a nossa aula, pessoal, gostaria de agradecer a participação já de todos nessa carreira que estamos fazendo aqui, nessa trajetória, e eu tenho um recado da instituição para vocês, que é a campanha Eu Indico, onde você indica as pessoas e tem vantagens para isso. Então, um recadinho aqui para vocês, mostrar as vantagens desse ambiente universitário que é a Unicesumar. Não, a gente não é composto só de aulas ao vivo e livro. A gente tem outras vantagens boas, ótimas, excelentes para vocês, pessoal. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Laís e vim aqui hoje para te dar uma dica que vale ouro. Você sabia que além de todas as vantagens da EAD Unicesumar, você pode garantir 100% de desconto na sua mensalidade com o programa Eu Indico? É um programa de indicações que tem vantagens para você e para os seus amigos. Se você ainda não conhece, acesse o seu estúdio e fique por dentro de tudo. O Eu Indico pode ser uma ferramenta super importante para você e também para quem é indicado. Até mais! Bom, pessoal, então como vocês viram ali, um recadinho ali do Eu Indico, uma campanha super interessante, você pode ganhar até 100% de desconto na sua matrícula. Vantagens, né, pessoal? Vantagens, é sempre bom, é sempre ótimo a gente ter vantagens, né? Para mais informações, acessem o banner que está disponível no seu estúdio. Ali, logo na entrada do seu estúdio, vocês vão ver lá um banner escrito Eu Indico, lá tem todas as informações que vocês precisam. Já falei demais, já ocupei tempo demais, tempo útil do nosso debate. Vou chamar aqui a professora Samantha para abrilhantar com a sua presença esse nosso último encontro. Professora Samantha, boa noite. Tudo bem com você? Como vai? Tudo certo? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os alunos. Tudo certinho comigo. E estamos aí, prontos para a última aula. Quarta aula. O que teremos nessa disciplina. Quarta aula, né? Nesse fechamento? O que teremos? Na quarta aula a gente vai falar um pouco de antropologia, porque a gente já falou bastante de sociologia, né? E o livro de Fundamentos traz um pouquinho esse tema da antropologia e também para mim preparar um pouco vocês, pessoal, para a próxima disciplina que vocês vão ter, que é de antropologia cultural, creio que nos dois cursos, né? Filosofia e sociologia. Então, hoje a gente vai ter uma conversa trabalhando o surgimento ali da antropologia, alguns termos muito rotineiros utilizados na antropologia. E aí também vamos ter, Lucas, um pouco mais assim, de discussão, vamos deixar a aula fluir um pouco com as perguntas dos alunos um pouco mais, né? Na aula passada eu fiquei dando aula um pouco mais, a gente resgatou no final, não deu tanto tempo, então vamos, porque a antropologia é um tema até para a gente discutir, pensar ideia, cultura,
acho que vai ser bom para a gente. Vai ser bom. Então, tamo aí. Então, vamos nessa, pessoal. Então, é só para a gente pegar nesse itinerário, fundamentos sociológicos. Agora a gente vai olhar um pouquinho para essa questão da antropologia. Professora Samantha, então, coloquemos aqui suas ferramentas de trabalho em tela. E deixe você, então, com os alunos. Até daqui a pouquinho, né? Até daqui a pouquinho. Eu vou ficar... Daqui a pouco eu já te chamo, Lucas. Então, eu já vou abrir com um problema aqui, daí a gente já debate. Pessoal, bem-vindos. Vamos lá, então. Fundamentos sociológicos e antropológicos da educação, nossa quarta aula. O tema, pessoal, é antropologia. Deixa eu ver se ele abre aqui certinho para a gente. Se esse modelo está aparecendo inteiro aí para vocês. Qualquer coisa, o Lucas dá uma arrumada. Deixa eu ver se eu... Tá dando certo, Lucas? A tela cortada. Tinha aparecido certinho. Daí... Aí, agora foi. Isso. Foi? Ah, então foi. Então vou ficar assim... indo e voltando, não tem problema não. Gente, então, vamos abrir com a frase inicial sempre, que a gente, uma reflexão, para que a gente comece a problematizar um pouco também a questão da antropologia. O Laplantine, em Aprendendo Sociologia, que é um texto inicial básico, na verdade, de antropologia, ele vai dizer a seguinte citação. Ele vai dizer que a reflexão do homem sobre o homem e sua sociedade, a elaboração de um saber, são, portanto, tão antigos quanto, né, a humanidade, quanto a história da humanidade. Então, o que a gente quer saber aqui, na verdade? Bom, vamos pensar que o homem sempre pensou sobre si, né? Não é com o surgimento da antropologia no século XVIII, na verdade, a consolidação, né, desse pensamento que vinha sobre o estudo do homem, que o homem pensa sobre si. Isso já existia antes, né? O homem já refletia a respeito, né, do que era o homem, né, de como ele vivia em sociedade, né? Prova disso é um pouco da filosofia, né? Para a gente começar a debater, eu até falei para o Lucas que eu ia falar isso, porque a gente vai tratar do objeto da antropologia, e para que fique bem claras as diferenciações do que a antropologia faz, eu vou perguntar para o Lucas, vou chamar o Lucas aqui. Opa! Que é da filosofia, né? E porque, Lucas, é assim, o objeto científico, o pensar o homem existia, mas a questão de colocar o homem como centro do objeto de pesquisa, isso é a antropologia que faz. A filosofia perpassa por aí, como a gente tem alunos da filosofia. Qual que é o objeto da filosofia? Para a gente, se você fosse... Se a gente fosse definir... Isso aí, olha, é muita coisa, né? Mas... Essa é uma pergunta muito filosófica, digamos assim, né? Tentar definir o objeto da filosofia. Mas se eu fosse pôr em poucas palavras, né? Que eu acho que é muito interessante quando um questionamento desse, até mesmo porque muita gente sempre quer saber, né? Filosofia pensa tudo ali, a sociedade, e a sociologia também pensa a sociedade, né? Então, qual que é a diferença um do outro? Eu diria que a filosofia também. Então, se não fica a filosofia também. Eu gosto muito de falar que isso é uma definição não apenas minha, mas de filósofos, né, que estudam a história da filosofia, que dizem que a filosofia ela tem o seu objeto de estudo a totalidade. A filosofia ela busca o quê? Uma compreensão do todo, da totalidade. Então, por isso que às vezes a gente investiga tanto questões metafísicas quanto questões físicas, né, a própria situação do homem, suas angústias, mas também partimos para outras explicações, como alma, essência, mundo das ideias, por exemplo, em Platão. Né? Eu diria, professora, que na filosofia a gente tem a totalidade, a compreensão da totalidade. Ok, mas em certo período a filosofia também tratou um pouco sobre o homem, né? Depois, sim, exato. Isso... a gente tem uma marca ali. Exato, a gente tem uma marca ali no período histórico, né? Que a filosofia ela vai voltar um pouquinho, né, sua atenção para o homem. Ela parte dessa busca de uma totalidade, mas também ela volta para o homem, que isso vai se iniciar lá com Sócrates, quando ele começa a questionar os outros sobre suas concepções, exato, seus desejos, até mesmo sobre justiças, né? Exato. São essas as temáticas, moral, justiça, né, caminha um pouco por aí. Mas a antropologia, então, voltando aqui já que o Lucas comentou isso, para a gente tentar, né,
fazer essa diferença? A antropologia, o que ela vai fazer, gente? Qual que é o grande dilema antropológico? Colocar sujeito e objeto que possuem a mesma natureza. Então, é o homem como observador, estudando o homem enquanto objeto. Então, nenhuma outra ciência havia feito isso até então. A gente está falando aqui da mesma construção histórica que a gente iniciou lá na primeira aula, né, dos períodos históricos, da Revolução que havia acontecido francesa, as revoluções industrial, do positivismo, né? Então, nesse momento, você pega via biologia, via outras formas científicas que a gente colocou, mas se a gente pega assim, a biologia ela vai pôr um organismo ali, né, uma célula no microscópio, e ela vai estudar. Né? Agora, a dificuldade da antropologia, o grande desafio, é o homem estudar o homem. Por quê? Porque daí a gente tem que ter um filtro muito grande como pesquisador para a gente não ficar cercado de juízo de valor em cima do nosso próprio objeto. E é sobre isso que eu queria colocar para vocês, para a gente começar a falar da teoria evolucionista, porque esse vai ser o grande problema da crítica que a teoria evolucionista vai receber depois do Boas, do Malinowski, das outras correntes que virão, justamente pela essa observação, os métodos que eles utilizaram para utilizar o próprio homem, ok? Até aqui. Antes disso, pessoal, eu vou deixar uma pergunta para vocês, que lá no final a gente vai tentar resgatar. Eu queria perguntar para vocês... quais vocês acham, na verdade, característica principal de um antropólogo? O que um antropólogo precisa ter? Qual que, vamos dizer assim, uma habilidade importante que vocês acreditam que um antropólogo tem que ter para ele ter esse tato na pesquisa etnográfica, enquanto o objeto de pesquisa dele é o próprio homem, ok? Vamos seguir os slides? E vamos falar aqui. Então, tá bom. A gente tem Tá demorando para passar aqui um pouquinho, mas vamos lá. Antropologia em busca de um objeto. Gente, o que acontece aqui? Quando vamos dizer, a antropologia, né, começa a se pensar, então a gente vai, né, os primeiros teóricos da antropologia, a gente vai estudar o homem, tudo bem, mas como é que a gente vai conseguir dizer alguma coisa sobre o homem se a gente conhece somente os homens à nossa volta? Vamos colocar assim dessa maneira, porque nós estamos falando de Europa novamente, nós estamos falando do centro da ciência, então nós vamos dizer que esses cientistas, eles não conheciam todo o continente, eles não conheciam tantas outras formas de cultura, né? Então, o grande problema lançado é assim, como é que eu vou falar o que é o homem, sendo que eu não conheço, né, quais formas de existências culturais e quais pessoas, né, qual a noção de homem que a gente estabelece. Então, por isso que o primeiro objeto, prestem atenção nisso, da antropologia é o homem primitivo, ok? E, então, ele vai atrás de sociedades longínquas, né, no qual eles possuem quase nenhum contato, realmente um distanciamento cultural muito grande. Então, entre o observador e o observado, há uma distância geográfica nesse momento histórico imensa, ok, pessoal? Vocês vão observar nas pesquisas que eu vou, por exemplo, do Malinowski, onde ele foi estudar, por exemplo, né? Então, esse é um fato muito importante. Então, a antropologia estava em busca de um objeto, o objeto ela achou. O objeto inicial da antropologia é o homem primitivo. Ok, pessoal? Deixa eu mudar os slides aqui. Estou com um pouco mais de... Vamos lá. Ok, então a gente tem esse quadro que eu tentei trazer para vocês perceberem que acontece a teoria do evolucionismo com Taylor Morgan Fraser. Depois nós temos a antropologia cultural, que a gente vai chamar, que a gente pode colocar o Boas aí, mas também a gente pode colocar outras pesquisadoras aí, né, como a Margaret Mead, como a Ruth Bennett, enfim. E depois nós vamos ter, se estiver bem visível aí no quadro para vocês, ali a antropologia social, em que eu coloco ali como uma figura principal Malinowski. Então, vamos começar pela antropologia evolucionista, que dá o primeiro passo na noção do que seria o homem. Então, o que ela vai dizer? Havia leis de desenvolvimento humano, a ideia do progresso humano era presente, então lembra daquela ideia do progresso que a gente viu influenciando a sociologia? Então, nós estávamos vivendo essa sociedade.
em que o progresso era almejado. Então, se pega essa ideia e traz também para das relações dos comportamentos humanos, né, e da cultura, né, de cada indivíduo. Há uma relação, né, de conflito, né, de divisão, na verdade, de primitivo e civilizado, há essa classificação, né, e também associam muito valores culturais a sucessivas progressões. Então, o que vai acontecer, gente? Quando eu associo valores culturais a sucessivas progressões, o que acontece? Eu vou fazendo assim, num patamar eu falo assim, essa cultura, esse valor cultural, eu acho que ele está nesse patamar. Aí eu pego, mas eu acho que nessa cultura, o valor já está aqui. Na cultura seguinte, eu acho que ele tem um valor cultural melhor que o outro, hein? Eu acho que ele está mais avançado. Vai colocando aqui. Então, o que eles foram formando no evolucionismo? Hierarquias entre as culturas. O que hoje na sociologia, na antropologia, isso é totalmente desmistificado. Não é assim que a antropologia trabalha mais. Mas, nesse momento, os teóricos iniciais, eles estavam pensando dessa forma, e eles se baseavam muito na teoria do Darwin, né, da evolução das espécies, né, de que havia realmente, e de que o homem também havia um processo de civilizatório, na verdade, né, e que havia o primitivo e que havia o civilizado, ok? No segundo quadro, a gente vai ver que a teoria da antropologia cultural, ela vem para criticar essa teoria evolucionista. Então, ela critica, né, o evolucionismo, ela vai focar na seguinte questão: as atitudes mentais do ser humano primitivo foram estudadas pelo novo ponto de vista. Então, o que o Boas vai fazer é falar assim, não, peraí, qual é o ponto de vista que vocês estão estudando para legitimar uma coisa dessa, de que há culturas melhores, vamos dizer assim, que estão acima de outras culturas, ok? Vamos dizer, a ferramenta que eles utilizaram, a gente já sabe, que, como eu disse aqui, que é a teoria do Darwin, né, que está naquele momento dessa herança metodológica, né. Aí o Boas vai dizer, não, metodologias e pressupostos teóricos, vamos fazer, ele vai pensar novas metodologias e pressupostos teóricos para ele argumentar um outro tipo de pensamento que a gente vai ver logo a seguir. Nesse mesmo caminho, para vocês entenderem, pelo menos essas três correntes, são muitas correntes, e vocês vão ter antropologia cultural, mas agora, para a gente discutir alguns termos, eu estou fazendo essa divisão para que vocês entendam. Quando chega na antropologia social, do Malinowski, ele vai dizer assim, ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar de uma metodologia que revolucionou a antropologia, que é a etnografia, na verdade, a etnografia e a observação participante, e a antropologia, né, é uma metodologia da antropologia, da investigação, até hoje, para os antropólogos, né, e nesse sentido, ele vai estar associado a uma antropologia funcionalista, tá? Ok? Então, eu acho que eu não vou nem colocar outras correntes aqui, porque tem diversas correntes. Na verdade, a antropologia se separa por várias escolas. Então, tem a escola britânica, o Malinowski, tem a escola cultural americana, que está o Boas, está a Ruth Bennett, que estudou no Crisântemo a Espada. É um estudo muito bom isso daí, para quem tiver curiosidade, que ela, na Segunda Guerra, ela vai estudar um pouco os hábitos dos japoneses, para os americanos entenderem um pouco como são os costumes, né, dos japoneses, justamente para eles usarem como um artifício, né, na guerra, vamos dizer assim. É uma coisa fantástica esse livro. Então, tem aí também a Ruth Bennett, a gente vai ter o Lévi-Strauss, né, que é na corrente francesa, enfim, a gente vai ter muita coisa. Eu acho que o professor Igor, de Antropologia Cultural, vai trabalhar com vocês. Antes de a gente seguir, Lucas, algum comentário para a gente não ficar perdendo comentário igual à passada? Você perguntou ali, né, o que um antropólogo precisaria ter? Eu até estendi aqui para eles no chat, né? Qual é a característica de um antropólogo, né? Eu coloquei. Qual é a principal característica de um antropólogo? Aí começou uma excelente participação, digamos assim, né? Falou, o antropólogo precisa ser analítico, ele precisa treinar, um olhar curioso. Eu gostei dessa, que é um olhar curioso, ser observador. Você tem que querer saber do outro, né, Marcos? Temos aqui também da Fabiana, um olhar mais profundo a respeito do comportamento, costumes da sociedade, mais investigativo, participativo sobre a cultura.
O Adriano Olha, aqui também, ele compartilha da mesma visão, ele precisa ser curioso. Eu também acho que a gente tem que Você ser acha? curioso, devemos sempre estar questionando, perguntando, porque tudo move através de perguntas, né? Tem aqui outra pergunta da Débora, né? Comentário, no caso, né? Precisa ter uma agudeza, compreensão, uma perspicácia, uma sagacidade para compreender esse movimento. Temos De falando que ele relações, né? precisa ser observador, não julgar e nem ter preconceitos. Isso é muito bacana, né? Ah, Porque isso aí nós vamos ver nos vamos próprios, estar né, falando sobre culturas, conceitos, né, né? preconceitos, questão Exato. de observação. Eu acho que muitos caminham na mesma linha de que o antropólogo ele precisa ter uma capacidade de observação, Samantha, Um uma olhar, capacidade né? de um olhar crítico, eu diria assim, um olhar. Ok, um outro comentário agora, né? Precisa ser Francisco. autêntico. Ele precisa ter um É olhar verdade também, né? Até sagaz, na né? Então, pesquisa que ele faz. até na pesquisa, né? Que eu acho que é muito interessante isso, que Exatamente. ele não deixa de ser um cientista, né? Ele está analisando o seu objeto ali, que seria a sociedade. Tem O mais interesse coisas pelo aqui. outro, pela Interesse diversidade, pelo outro. tendo a alteridade, a Virgínia participando aqui conosco também. Alteridade. Alteridade. Murilo também parece que colocou capacidade, vontade de compreensão, explicar as sociedades, os homens possíveis. Sim. Isso. Seria que a alteridade seja indispensável, com certeza. Temos até um comentário aqui do Vinícius, onde que ele faz até uma comparação do arqueólogo com o antropólogo, né? Que o arqueólogo estuda a cultura para chegar a um modelo idealizado da sociedade já estudada. O antropólogo estuda o social de maneira etnográfica para relativizar a cultura. Na Deixo, verdade, né, essa Vinícius, para até você. a antropologia, em certos programas de mestrado, a antropologia e a arqueologia se encontram juntas, né? Porque a arqueologia, na verdade, ela resgata o quê? A cultura passada. Então, ela ajuda até muito o antropólogo, né, nesse processo investigativo, porque o papel dela está mais relacionado, né, a resgatar essa cultura passada. E o antropólogo ali, nesse resgate, ele pode também fazer um entendimento do presente, vamos dizer assim, ou das relações talvez de uma cultura que você estudou no passado, indígena, por exemplo. Um arqueólogo vai lá e ele consegue, através dos materiais, né, de tudo que ele consegue resgatar, em termos de objeto, em termos de interpretação ali, para o antropólogo também situar o que mudou nas questões culturais indígenas, por exemplo, do presente, né? Então, elas caminham, é até uma área, na verdade, vamos dizer assim, da antropologia. A antropologia, né, quando ela vai se desenvolvendo, ela entra em contato, né, com as ciências, e assim vem a arqueologia, vem outros A campos, né, história para está você ali ver. lado a lado também, a sociologia e tudo mais. Então tá, então agora que eu já sei um pouquinho, depois a gente resgata e eu vou continuar pelo jeito que vocês entenderam bem esse significado. Gente, para a gente esboçar aqui, continuando aquela linha da antropologia que trata essa questão do primitivo, eles fazem um período, um estágio de evolução. Então, eles colocam, né, da selvageria para a barbárie e para a civilização. É como se o selvagem passe para, né, por um estágio de barbárie e depois se chega, né, até a civilização. E, nesse sentido, se coloca várias etapas, vamos dizer assim, de progresso, de desenvolvimento, que foi o que eu falei. Então, desde a selvageria no manuseio do fogo, depois passa-se a sistematizar a alimentação, depois o uso de ferramentas, né, como arco e flecha, depois a própria domesticação dos animais, né, depois na civilização ali já vem as questões do homem adquirir moradia fixa, né, e também aí, claro, que, né, no conceito de civilização, a gente sabe que é a instituição de organização social, né, e nós vamos ver que as organizações sociais também acontecem em tribos, ok, pessoal? Eu vou mostrar isso para vocês daqui para frente, no próximo slide. Aqui tem uma figura, uma figura bem emblemática que a gente sempre tem sobre a evolução do homem, né? São várias que nós temos hoje em dia, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver sempre, às vezes, sentado no computador, que é esse último homem, para demonstrar como que nós evoluímos, vamos dizer assim. Só que, no caso de como nós vemos a antropologia hoje, a figura é um pouco, vamos dizer, problemática no sentido de representar um pouco essa evolução darwinista, né? Por quê?
Porque essa evolução nunca se dá numa linha reta, gente, né? Ela nunca se dá assim, nossa, né, um homem e foi progredindo em linha reta. Não, nós temos várias sociedades, nós temos vários modelos de cultura, nós temos várias classificações do que nós podemos chamar de homem, né? Então, eu fiz questão de colocar essa imagem para problematizar, mesmo que a antropologia, ela rompe um pouco com isso, né? Para dizer que nós temos várias formas de cultura, portanto, nós temos, assim, vamos dizer assim, não é bem uma evolução do homem, nós temos processos diferentes históricos, vamos dizer dessa maneira, ok? Vamos continuando aqui. Pronto, chegamos no Boas. O Boas, gente, ele vai pegar, ele tem um livro, eu gosto de mostrar livros para vocês têm curiosidade. Esse livro aqui é A Mente do Ser Humano Primitivo. Ele é onde ele problematiza a questão do evolucionismo. E ele vai dizer algumas questões importantes. Então, ele vai dizer assim, perante o evolucionismo, ele vai dizer assim, olha, gente, a gente tem que prestar atenção mais minuciosamente, né, nas tentativas de considerar a vida cultural como evoluindo de formas primitivas para a civilização. Então, ele já problematiza esse sentido que eu falei ali na figura anterior. Essa coisa de primitivo para civilizado, primitiva, evoluiu para civilizado, né? Então, ele fala, isso daí não é uma linha evolutiva única, né? Então, não existe isso, sabe? Não existe uma única cultura para a gente considerar, esse era primitivo e todo mundo numa mesma, toda a sociedade, todas as civilizações, né, vamos dizer assim, todas as culturas que existem no globo evoluíram numa linha evolutiva única. Não, Boas vai falar, não, esse é o problema dessa teoria evolucionista. E ele vai dizer mais, ele vai dizer assim que os costumes não se desenvolvem necessariamente da mesma maneira em várias partes do globo. O que ele vai dizer? Olha, gente, ele vai inaugurar aí o termo do relativismo cultural. Ele vai dizer assim, olha, na verdade, o que a gente tem são culturas diferentes em várias partes do globo. Né? E vocês estão tentando pegar essas culturas, trazer para uma metodologia, encaixando cada uma delas numa linha única de desenvolvimento e de evolução humana. E isso não está correto, porque cada cultura se desenvolve de uma maneira e ela é tão, vamos dizer assim, boa contra a outra. Não existe hierarquias entre elas, são modos de vida diferentes. Né? A maneira que cada região, com seus costumes, com sua alimentação, com a maneira de pensar o trabalho e demais itens, resolveu se desenvolver, né? É só isso que acontece. Então, essa é a ideia que o Boas traz, né? Nesse livro, A Mente Primitiva, ok? Então, vamos passar no próximo slide. Ok. Aqui a gente chega, pessoal, numa outra questão, que é um livro muito conhecido para quem quiser estudar antropologia, que é o Argonautas do Pacífico. Eu estou com ele aqui, por curiosidade, eu vou mostrar o tamanho desse livro e da descrição etnográfica que o Malinowski faz. A capa é linda, né, gente? Maravilhosa. E olha o tamanho de um conteúdo que ele vai fazer na descrição do estudo dele. O que ele faz, gente? O Malinowski, ele vai pesquisar as Ilhas Trobriand, que ficam na Oceania. Então, é um conjunto de ilhas em que há, de certa maneira, uma organização social entre as tribos, ok? Então, por isso que ele está nessa foto, é ele mesmo aí, tá? Deixa eu ampliar aqui para mim ver um pouco mais. Então, o que acontece? Alguns dos fatores que acontecem nessa experiência etnográfica. Professor, o que é etnografia? Etnografia é o relato que o antropólogo, quando chega no seu campo, ele faz de todo o conteúdo que ele observa, que ele acha relevante para a sua pesquisa, ok? Então, ele inaugura esse método da etnografia. E ele faz o quê? Uma observação participante. Por quê, professora? Por quê? Porque o Malinowski, ele é britânico, ele sai lá do lugar dele, de origem, e ele vai passar tempo, ele vai viver mesmo nessa ilha. E hoje em dia, pessoal, muitos antropólogos fazem isso ainda. Nós vamos falar disso um pouco mais, para ele vivenciar a cultura, para ele poder entender o que se passa ali, para ele observar os ritos, para ele observar como se dão as cerimônias que acontecem ali, a relação de trabalho, a relação de parentesco,
que são todos temas da antropologia. Então, o que acontece? Relações de comércio existiam ali, porque existia muita canoas ali, então cada tribo, né, tinha um mecanismo, né, através das canoas de, enfim, fazer essas trocas comerciais entre ilhas, né, que era uma forma, como eu disse, de organização social, quase uma instituição mesmo, a gente pode considerar. As tribos eram interrelacionadas, havia que mais que havia ali? Um apego aos detalhes na observação do Malinowski, no livro a gente vai ver, por isso que o antropólogo é aquilo que vocês falaram sobre a característica dele, esse olhar aguçado, essa coisa do detalhe, gente. O antropólogo, ele não é como sociólogo, né? Eu sou socióloga, né, porque a minha especialização é em sociologia. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente observa as relações sociais, mas a gente está mais ligado a fatos maiores. O antropólogo não, gente, ele observa os detalhes. A gente diz que o antropólogo, ele observa aquilo que ninguém vai anotar, mas que talvez naquela anotação, aquilo vai fazer sentido depois na compreensão daquela sociedade, da orientação daquela sociedade, para o entendimento do porquê eles fazem aquilo, dos costumes e tudo mais. E também havia, por último, uma cerimônia de troca de colares, pessoal, que é o Kula. Na verdade, o Kula, é uma instituição, mas essa coisa das trocas dos colares, para quem conhece um pouco do Malinowski, é muito significativa, porque as tribos trocavam colares, assim, entre as tribos, e aquilo tinha um significado muito grande, até na organização entre as tribos e na própria relação de respeito ao outro, relações de poder, de respeito a outra tribo. Então, ele vai descrevendo tudo isso no Argonautas do Pacífico. É uma obra maravilhosa, é um clássico da antropologia, e para quem quiser se mergulhar aí na antropologia, eu acho que é um bom caminho, ok? Seguindo, para explicitar o que é o Kula, como ele coloca, ele diz: o Kula é, portanto, uma instituição enorme e extraordinariamente complexa. Então, preste bem atenção no que ele diz, é uma instituição complexa. Então, não é, veja a diferença de pensamento, não é porque você vai estudar uma cultura como ele, lá numa ilha da Oceania, ou sei lá, num continente, numa pequena cidade africana, ou num lugar que não tenha, que você considera simples, que a organização social é simples. Isso daí é o que a gente tenta desmanchar. Não, são organizações complexas, tanto quanto dentro de uma cidade. Se eu for estudar São Paulo, alguma coisa, ou uma religião aqui, né, pode ser, não é porque, aparentemente, vamos colocar os indígenas, né, a gente vai pesquisar sobre indígena, que a gente acha, não, é uma relação bem mais simples do que a nossa relação moderna em sociedade, tecnológica, nem sempre. Nem sempre. Talvez a nossa organização na forma do outro ver seja banal, seja mais trivial do que os mecanismos complexos que certos grupos possuem na organização da vida social deles, ok? Então, ele diz que é complexo, que ele vincula um grande número de tribos ali, né, e atividades interrelacionadas, formando um todo orgânico. Quando ele fala esse todo orgânico, gente, do que vocês lembram, né? Essa questão do todo orgânico, de instituições, né, dessas formas de relações, por isso que é chamado um pouco a teoria funcionalista do Malinowski, porque essa questão da função de cada coisa é importante para ele, e é no significado mesmo do funcionalismo que a gente viu lá no Durkheim também. Inclusive, o Durkheim também é colocado, às vezes, na antropologia, dentro dessa corrente funcionalista. Não sei se a gente tem perguntas, a gente tem tempo também, se a gente toca para frente. Temos alguns comentários falando sobre essas noções. Temos uma pergunta aqui que eu diria até mesmo um pouco polêmica, né, quando a gente vai falar sobre essa cultura. Da Virgínia: catequizar os índios não seria um desrespeito à cultura do outro, já que estamos falando dessa relação indígena? Na verdade, da maneira quando se você invade qualquer grupo social, eu creio isso, né? Principalmente enquanto, sei lá, sem respeitar um pouco a própria religião, né? Depende de como você coloca isso. No caso do Brasil, a gente sabe que, com certeza, foi um desrespeito que aconteceu, né? Porque eles tinham, né,
como todos nós temos nossa religião, eles tinham a maneira deles de significados, né, das magia que a gente diz, a organização deles. Então, eles estavam contentes com aquilo, né? E ainda estão, na verdade. Temos um comentário aqui também, o Felipe falando do filme, né? No filme Dragão Vermelho, o protagonista Will Graham tem altamente desenvolvido uma empatia psíquica, uma capacidade de se colocar no lugar do outro, mesmo quando lhe causa horror. Daí ele colocou embaixo, completou, né? Penso como Malinowski, é necessário mergulhar na alma do grupo investigado, algo como que faz o protagonista do filme citado. Vamos falar disso, Felipe, quando a gente falar um pouco dessa coisa do relativismo, dessa coisa do olhar da antropologia sobre o outro, de como que o antropólogo consegue tentar se colocar na vida do outro, na verdade. Então, vou continuar, Lucas, para a gente conseguir no final resgatar algumas coisas. Só um recadinho para o pessoal. Pessoal, o link da enquete está no chat aqui. Participe da enquete, a avaliação de vocês é muito importante para nós. Pode seguir, Samanta. Então, vamos lá. Então, o que é cultura, pessoal? Tomando nesse sentido etnográfico, porque tem muitos conceitos de cultura, vamos falar a verdade, né? Mas a gente pode tomar ele como um complexo, né? A cultura é este todo complexo, inclui crenças, arte, moral, leis, costumes, ou qualquer outra capacidade ou hábito que a comunidade tenha, que seja adquirido pelo homem ali, né, no seu processo histórico-social, que ele vai adquirindo como membro de uma sociedade, de uma comunidade. Então, a cultura, ela representa um pouco esse caldeirão, né, de coisas, crenças, arte. Então, a gente pode falar assim, que a cultura agrega muita coisa. A etnografia é fundamental. Deixa eu só passar aqui uma questão que eu queria colocar. Quando eu tinha falado lá sobre esse processo de etnografia, o que eu disse lá do Malinowski? Eu disse que o antropólogo ele tem que se aproximar do campo. Então, o que é fundamental? É viver com as pessoas que estão ali, naquele lugar, aprendendo a participar da dinâmica, porque senão, como antropólogo, você não vai conseguir fazer pesquisa, né? Você não pode ser um ser à parte ali, né? Vamos dizer assim, de fora, né? Na verdade, há uma questão de entrar um pouco no mundo, né? De conseguir entrar nesse mundo. Então, você tem que participar ao máximo ali da vida das pessoas e também das atividades, muitas vezes das atividades desenvolvidas. Isso é essencial para o êxito no método etnográfico. Uma das coisas mais bonitas, eu vou dizer assim, enquanto, né, eu não sou antropóloga, que eu vejo é realmente essa entrada dos profissionais de antropologia em campos, assim, muito distantes. Eu lembro que eu acho que na atividade mapa de sociologia eu tinha colocado uma palavra inóspito, é isso que eu tinha colocado. Algumas pessoas falaram, por quê, professora? Porque aquele sentido de hospitalidade, aquele sentido da dificuldade que a gente tem em chegar num lugar tão distante, assim, da nossa cultura, ser recebido, conseguir fazer uma pesquisa, você imagina, e além do mais, viver dentro daquele ambiente por alguns dias, né? Então, por exemplo, eu tenho um colega que já pesquisou sobre a cultura indígena e foi viver numa tribo mesmo. Então, é dessa maneira que é feita a etnografia. Então, você precisa ter esse jogo de cintura aí para aprender a participar das dinâmicas ali, para entender até o processo e fazer ali as anotações detalhadas, vamos dizer assim, né? Chega um momento, pessoal, que a gente estava lá no homem primitivo, e a antropologia, ela pensa assim, nossa, o homem primitivo está acabando na sociedade moderna. Então, será que a antropologia, ela perde seu objeto de pesquisa? Não. É nesse momento que a antropologia ela amplia o seu objeto de pesquisa, na verdade, ela se transforma. Ou então, não é mais o homem primitivo, até porque o homem primitivo, ou sociedades menores, vamos dizer assim, num mundo tão global, tão dinâmico, com tanta evolução, não, com tecnologias, o próprio objeto da sociologia, da antropologia muda. Então, o que ela faz? A antropologia, ela se torna um olhar, que foi aquilo que algumas pessoas colocaram ali, um olhar minucioso, um olhar detalhado, né, curioso, que vocês colocaram, em uma abordagem epistemológica. E, nesse sentido, é relacionada mesmo à questão dela, ela se torna uma teoria do estudo do homem mesmo em sociedade. Então, ela vai pensar sobre
sobre todas as questões que envolvem o homem, mas não agora aquele homem primitivo, aquele homem distante, não. Pode ser qualquer pessoa, pode ser um objeto cultural religioso, pode ser, não sei, uma festa típica de uma região, né? Pode ser em diversas formas, pode ser uma cultura com um significado, por exemplo, musical muito grande para aquele país, pode ser diversos os objetos da antropologia, ok? E ela também faz o estudo do homem sobre o homem em todas as sociedades, como eu disse. Então, ela amplia. Hoje, a antropologia ela estuda os mais diversos objetos, ok? Eu coloquei aqui, pessoal, para a gente... Aí eu vou trazer um pouco duas questões finais, que a gente tem o Brasil é um território muito grande, muito diverso culturalmente, né? A cultura do Brasil se movimenta, ela agrega novas questões a todo tempo, né? Novos hábitos de vida, novos ritos, novas formas de se relacionar. E, na verdade, nós vivemos um pouco um caldeirão de diferenças, né? É um palco de identidades nacionais plurais, realmente. Em muitos momentos, a gente tem dificuldade para lidar com o processo de estranhamento que a antropologia traz, que é esse processo da gente tomar, quando duas culturas diversas se encontram, e a gente passa a olhar, a gente se modifica, o estranhamento, ele tem que trazer algo em nós, se a gente conseguir ter essa percepção da vida, da cultura do outro. A gente entra em contato com a cultura do outro, e a gente, mais do que ver a cultura do outro a primeiro momento como estranhamento, a gente se volta para a nossa cultura e pensa que, opa, eu estou pensando a partir da minha cultura apenas. Na verdade, o processo de contato cultural, gente, ele é muito importante, porque ele quebra barreiras, ele faz com que as pessoas respeitem mais a cultura do outro. Você, vivenciando a cultura do outro, você consegue perceber um pouco mais sobre si, e você consegue perceber, opa, a minha cultura, o meu costume, um hábito meu, é só um hábito meu. É tão respeitoso e digno, né, de respeito quanto o hábito de uma outra cultura que eu entro em contato. Foi a construção que se deu de maneira diferente. Então, no Brasil, nós temos, eu trouxe aqui, vou deixar essa problemática, muitas relações de conflitos que são gerados por aquilo que a gente chama de etnocentrismo, para a gente fechar. O que é o etnocentrismo, gente? É quando a gente tem uma visão do mundo, quando a gente toma nosso próprio grupo como centro de tudo. E os demais grupos são anexos ali, são pensados em sentidos como que, pelo meu valor. Para a minha cultura, isso daí não tem tanto valor. Então, a sua cultura não tem valor, logo. E não é assim que a gente tem que pensar. Então, o etnocentrismo, ele traz diversos problemas, porque ele não consegue trabalhar com relativismo cultural, de que é totalmente diferente. Eu olho para a cultura do outro no relativismo e eu consigo ver que é uma forma de desenvolver ritos, questões de parentesco, hábitos alimentares, forma religiosa que aquela cultura desenvolveu. Ok? Então, o Brasil hoje, infelizmente, nós temos enfrentados aí alguns debates, não sei quais são as opiniões de vocês sobre isso, relações difíceis que a gente tem visto sobre alguns movimentos, né, desmerecimento de algumas regiões do país, coisas assim que, na verdade, é um despreparo total de uma forma de ver o mundo, de um olhar, né, antropológico. A antropologia pode nos ajudar muito nesse processo, né, do respeito ao outro. Eu acho que é isso, acho que a gente está dando tempo, acho que a gente tem um tempinho aí de alguns comentários, algumas coisas. Sim, temos vários comentários aqui, a professora estava acompanhando. Tem mesmo uma pergunta que fizeram aqui, né, sobre a cultura. Se os costumes e os hábitos, né, poderia ser chamado então, de uma cultura, né? Podíamos dizer que o hábito e costumes e hábitos são cultura, né? Gostaria só para a gente encerrar, então, que você desse uma finalizada falando o próprio mesmo, a cultura, essa cultura que a gente fala tanto, o que é a cultura? A cultura como colocado ali, quando esse agregado de coisas que a gente faz, que na formação de um grupo, vamos dizer assim, né? Então, a cultura, por exemplo, hábitos pode ser rotineiros? Pode ser, sim. Até alimentação pode ser. Por exemplo, vamos pôr em coisas mais banais. Eu, não sei, por exemplo, minha mãe é mineira. Então, tudo se dá na minha casa, desde pequeno, pela culinária muito mais mineira do que paranaense.
Então, dentro da minha própria relação de compra, da forma que eu vejo o produto, da forma que eu vejo algumas coisas que eu não quero consumir, de coisas que eu me deparo em diversos lugares que eu vou, aquela construção de cultural já está em mim. Ela cresceu comigo, né, dentro de um grupo social em que eu fui, né, desenvolvida, em que eu também tive com isso uma forma de religião projetada, né, uma relação de parentesco familiar que talvez não seja o parentesco familiar de uma outra família. Então, em todos esses sentidos, eu tenho, talvez, assim, uma cultura diferente, talvez, do outro em alguns aspectos. Né? Principalmente no Brasil, né, Lucas? Né? Que a gente tem... Né? A gente se depara com isso a todo tempo, no cotidiano mesmo, né, da vida da gente. A gente pode, então, falar que seria aquilo que o povo cultiva, né? Aquilo que a sociedade tem suas expressões, né? Hábitos, práticas, costumes, músicas, hábitos, tudo isso, então, a gente pode classificar como cultura. E eu achei muito interessante o que os alunos colocaram ali, falou sobre o respeito da cultura do outro, que eu acho que a gente pode, né, fechar, né, amarrar tudo isso com essa perspectiva sociológica a partir do respeito com o outro, né? Colocar essa noção de que nenhuma cultura é melhor com a outra, igual você apontou mesmo com o etnocentrismo. A alteridade, que falou ali o Paulo, né, que é você Sim. fazer essa questão de se colocar um pouco no lugar do outro, né, e pensar como ele vive, né, de que forma a religião ele adquiriu para pensar aquilo, e não a gente sair medindo tudo pelo nosso olhar e construção de vida, que eu acho que é o recado que a gente deixa da aula, que a gente está vendo um pouquinho esses dilemas, né, gente. E a gente, enquanto cientista, eu não estou falando, né, opinião pessoal aqui do que eu acho, estou falando, a gente, enquanto cientista, a gente tem esse papel, né, de parar, olha, gente, para aí, né, a gente tem que saber respeitar um pouco o outro, a cultura do outro, né, não distorcer as coisas, ser um pouco disso. Bom, então, pessoal, fechemos, então, nossas 4 aulas. Passou tão rápido, muitos ele falando, passou tão rápido, mas tudo que é bom dura pouco. Isso aqui, pessoal, lembre-se, os estudos não acabam aqui. Essas aulas são só o começo. É só o momento para instigar vocês, o despertar para vocês irem além sempre. Então, eu me despeço, professor Samantha. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas 4 aulas, por toda essa companhia. Obrigada, Alunos de Filosofia e Sociologia, obrigado por acompanhar essa disciplina. A gente se encontra nas próximas disciplinas. O estudo não para. E atente-se aos prazos das atividades, pessoal. Olhem lá no estúdio, fiquem atentos, se liguem, porque são fundamentais para a sua formação na disciplina, para a sua formação, para o seu caminhar no curso, as atividades de estudo. Agora estamos rolando atividades ali, então fiquem atentos aos prazos, realizem seu mapa, dúvidas, entre em contato com os mediadores. E muito obrigado, professora Samantha. Obrigada, gente, obrigada pelo acolhimento, pelas participações, pela dinâmica respeitosa das aulas. Eu espero ter ajudado aí, né, aberto um pouco de caminho para vocês compreenderem, né, para os alunos de filosofia, para dar uma noção um pouco da sociologia, da antropologia, do que trabalha. E para a sociologia, para abrir caminho aí para muito mais questões agregadoras. Um abraço a todos aí, obrigado, viu, gente? Obrigada, Lucas, obrigada, Priscila, obrigada a todo mundo. Obrigado, gente. Desejo uma ótima noite. Bons Boa estudos. noite. Seguimos nesse caminho. Até mais, pessoal.